Salve, salve, Gwennéticos! Tudo bem com vocês? Dona aqui começando mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, então, a gente vai falar um pouco das diferenças entre memória RAM DDR e DDR3L. Por que que existe essa diferença? Por que do caramba tem que ter essas diferenças? Enquanto eu vou conversando com vocês aqui, eu vou fazendo a trocagem aqui da memória RAM desse meu notebook. E vocês já conhecem de alguns vídeos anteriores. Eu vou colocar uma memória RAM de 8 GB no lugar de um pente de 4. Por triste que seja, esse notebook só tem um slot de memória RAM. Então vamos lá. Para entender um pouquinho mais sobre as diferenças da DDR3L para DDR3, a gente vai falar um pouco por que existem essas memórias RAMs DDR. Porque até o momento, na parte de desktop, a gente tem 5 tipos de memória RAM. E na parte de notebook também tem 5 tipos de memória RAM. Vamos lá. Na parte de desktop, a gente tem da DDR normal, que é DDR1, até a DDR5. E na parte de notebooks, a gente tem da DDR até a DDR4. Mas por que tem 5? Por causa da sua irmã gêmea. Mas a diferença entre todas elas é o chifrado que tem entre elas, que diferencia uma memória RAM da outra, por conta da sua tecnologia, dos seus chips de memória e entre essas outras coisas. Porque cada memória RAM, placa-mãe, e processador tem um limite máximo que suporta as memórias, certo? Por causa disso, tem essas diferenças de memória RAM. No caso das memórias para notebook, a gente tem as memórias que eu chamo de memórias RAMs irmãs gêmeas, que são as DDR3 e a DDR3L. Que no caso, o nome próprio já diz, né? O nome DDR3L significa low, que é baixo consumo de energia. Então, essas memórias DDR3L vieram para, digamos que, ajudar no auxílio do consumo de energia das baterias. Mas, Donner, eu consigo pôr uma memória RAM DDR3 um notebook DDR3L? Consegue em alguns notebooks que suportam as memórias RAM DDR3L, alguns reconhecem as memórias RAM DDR3. Por causa do seu consumo, aumenta o consumo de energia, por causa que as memórias RAM DDR3L trabalham em 1.25 volts. E as memórias RAM DDR3 trabalham em meio. É pouca coisa, mas para a bateria acaba sendo muita coisa, certo? Nos notebooks DDR3, eu consigo colocar DDR3L? Eu não aconselho colocar. Pelo simples fato que você pode chegar a queimar a memória RAM DDR3L num notebook DDR3, por causa pelo simples fato da voltagem, porque os notebooks que trabalham com memórias RAM DDR3 eles já estão preparados para fornecer a energia de 1,5. Se você colocar uma memória RAM DDR3L, que é uma voltagem menor, sim, pode correr o risco de você acabar queimando a memória RAM, em vez de você conseguir utilizar a memória RAM no notebook apropriado. Tá, mas como eu diferencio meu notebook é DDR3, meu notebook é DDR3L? Geralmente, embaixo do slot de memória RAM, você tem a identificação que ela é DDR3L ou se ela é DDR3 normal. Mas você também pode pegar, se você não tiver a identificação do próprio notebook ali, você consegue identificar na própria memória RAM original que veio do notebook. Geralmente, escrita aqui, fica escrito PC3L. Ou no caso dessa aqui, ela está escrito DDR3L. Mas nessa nova que eu coloquei, por exemplo, ela está PC3L. Significa que é o low, que é a memória RAM low, que é de baixa energia. Tem as mesmas frequências, funcionam da mesma forma, só que a única diferença mesmo entre uma e a outra é
o seu baixo consumo de energia, que no caso da DDR3L, certo? Basicamente, a diferença de uma para outra é essa, não tem outra explicação, tá? É o baixo consumo de energia, porque aí você consegue ter uma bateria que dura mais tempo ligado no seu notebook do que uma DDR3. Tem notebooks, por exemplo, da Dell que eu já usei aqui no meu canal, que eu fiz um vídeo dele transformando ele em um notebook gamer. Ele é um tipo de notebook que aceita os dois tipos de memória RAM, a DDR3 e a DDR3L. É um tipo de notebook que consegue aceitar as duas memórias desde que a memória RAM primária seja DDR3L. E aí a secundária pode ser a DDR3L como a DDR3, não importando. Mas a primária precisa ser DDR3. Então vamos ligar aqui o notebook, vamos ver se dá a imagem. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas os LEDs já acendeu aqui. Se os LEDs já acendeu, deu imagem bonitinho, então é isso aí, ó. Clean, no esquema, naquele negócio lindo, maravilhoso. Eu acho que esse foi o vídeo de hoje, mais rápido assim, explicando um pouco sobre as memórias RAM, porque tem muita gente com dúvida por que existe essas duas memórias RAM, se elas são o mesmo encaixe, tem as mesmas frequências, porque quando eu coloco uma DDR3, o meu notebook não reconhece a memória RAM dele. Basicamente é por causa disso. Se você colocou uma memória RAM DDR3 e o seu notebook não reconheceu, é porque ele trabalha com DDR3L. Agora, o inverso é você sentir um cheirinho de queimada ali no notebook, é porque você acabou queimando a memória RAM. Mas eu recomendo você, antes de tudo, antes de você comprar uma memória RAM para fazer um upgrade daqueles, é consultar para ver qual que é o tipo de memória RAM que o seu notebook aceita. Isso não só na DDR3, mas em geral, porque às vezes você tá lá, eu vou montar um PC gamer, aquele PC bem parrudão mesmo. Aí você vai lá e compra uma placa-mãe, e aí você já compra logo em seguida a memória RAM, mas aí no final das contas você vê que a memória RAM não encaixa na placa-mãe. Aí você se pergunta, putz, comprei errado, mas o que aconteceu? Eu aconselho primeiro você comprar a placa-mãe, pesquisar o tipo de memória RAM que a sua placa-mãe aceita, e aí depois você compra a memória RAM, tudo bonitinho, para chegar tudo certinho ali, você só encaixar lá bonitinho no esquema, ó, para ficar lisinho, lisinho. Certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio que explicativo, enquanto eu faço a troca da memória RAM aqui nesse notebook. Para não ficar só, tipo, na falatória ou só, tipo, mostrando aqui a troca da memória RAM. Eu espero que vocês tenham realmente gostado disso. Deixe seu like, compartilha aí, já se inscreve no canal, porque eu tô trazendo umas coisas daí da horinha. E é isso aí. Vou ficando por aqui. E tchau!